Eu recebo hoje o Igor Sicarini. Seja bem-vindo, Igor. Prazer, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, você está aqui, já esteve aqui com a gente na Rede Super, né? Isso. Mas hoje, para falar de um assunto especial, o Igor, que é missionário, ilustrador, ele diz aqui, eu desenho desde os meus 7 anos, comecei a desenhar em frente à televisão. Verdade. Então você tem muito para falar sobre a mídia, enquanto assistiu o desenho do Popeye. Você está antigo, hein, Igor? Então não parei mais. Enquanto os meninos da minha idade estavam praticando esporte brincando, o meu passatempo favorito era criar histórias e desenhar. Contato para quem quiser falar com o Igor, tem um e-mail, é j5manga@hotmail.com. No Facebook é mangaj5, JJOTA 5 CINCO, por extenso 5. O telefone do Igor é 9671 9692. Eu sei que no final do programa você vai falar assim, repete, que o assunto é muito bom e realmente eu preciso. Ô Igor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Prazer. E falando no especial, assim, no Dia das Crianças, ou na Semana das Crianças, né? Está próximo aí, depois de amanhã, no sábado, dia 12, a mídia e o comportamento infantil. Se você assistia Popeye e você fala que você fazia muito isso em frente à televisão... Comi espinafre também. Eu já fiz isso também, aquilo é ruim, é bom, é muito bom. É bom. Você que está em casa assistindo, coma muito espinafre, faz muito bem para a saúde. Para alguns para outros não, graças a Deus. Você tem uma experiência muito boa para falar sobre, principalmente, a mídia e a alteração, e se ela causa alguma alteração no comportamento infantil. Como é que é essa história? Desde criança mesmo você já assistia televisão há muito tempo? A televisão exerce esse fascínio na criança, né? Ela tem essa identificação com personagens, né? Ela tem o personagem é uma referência. Faz parte da vida dela. Faz parte da vida dela. Então, aquilo que no momento, no mundo dela, ela está passando, ela vai se identificar com algum personagem. Então, são o que a gente chama dos super-heróis, né? De estar vencendo os obstáculos. Então, é de fácil identificação mesmo. Eu lembro da minha época, assim, não sei se você lembra, né? É pouco tempo agora. Eu lembro do desenho que eu mais gostava, era o Piratas do Espaço. Era meu também. Era? Nós somos contemporâneos, né? Isso mesmo. Eu lembro o dia que o Pirata do Espaço caiu no lago, acabou. Não sei se acabou o desenho, mas o Joe morreu. Gente, aquilo eu chorava. E eu lembro do desenho. Era na TV Manchete que passava na época. Tá vendo? Você lembra mesmo. E aí subia assim naquela plataforma. Era lindo aquele robôzão. E eu estou falando até desse desenho porque tem uma proposta parecida. Daqui a pouco nós vamos voltar no tema de mídia e comportamento infantil, mas em algo que você desenvolveu, Deus te deu, que é o J5. Isso mesmo. Não é? Que tem uns traços muito parecidos com aquele desenho que eu amava naquela época. J5 é uma história... O que é o J5, Igor? Então, J5 são 5 jovens que são convocados por Jesus para lutar contra o mal, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra potestades e principados. E aí, dentro da história, tem valores, princípios cristãos. Cada jovem tem sua personalidade, sua peculiaridade, os seus problemas, mas aí a gente está ensinando o jovem, a criança, a resolver esses problemas através da palavra de Deus. Então, eles invocam literalmente a espada do Espírito, o escudo da fé, o capacete da salvação. Eu vi aqui que tem muita ação, né? Muita ação, mas dentro, voltado realmente para a palavra de Deus, né? É uma forma até dos pais hoje que não sabem nem contar a história para os filhos, de repente contar a história para o filho. É verdade. Né? E o mais interessante é que algumas igrejas têm adotado o J5 como escola dominical. Gente. Porque você tira diversas situações, como relacionamento pais e filhos, como vencer o medo, né, como você trabalhar a sua autoestima. Então tem muitos assuntos aí dentro que são muito ricos. Isso é a síntese do programa Mente Aberta. Porque trabalhar uma revista dessa na escola dominical é literalmente ter uma mente aberta dentro de uma igreja e quebrar os paradigmas que ali se fazem presentes e tão arraigados, né? As paredes vão caindo. Eu vi aqui que tem aqui uma citação sobre isso, de um personagem que ele é o demônio do medo. Isso. Então você está falando de medo, baixa estima, né? Tudo isso que envolve a vida de uma criança. Como é que é lidar com isso? Eu percebia que, em frente à televisão, às vezes eu queria ter aquela
aquele poder daquele herói. Hoje a gente tem um Harry Potter que substituiu um pouco isso na vida das crianças. É ter aquele superpoder para vencer medos e desafios que as próprias crianças enfrentam e não tem com o que falar. Exato. Existe essa relação mesmo? Existe. O interessante, você estava falando sobre o medo, é que não só fazer uma ressalva, a revista não é só para crianças, mas é para crianças de 8 a 80, né? As crianças também. Isso. E dentro disso aí, a revista ensina como você superar o medo. Porque você não precisa de um relógio que invoca 10 alienígenas, que é o Ben 10, você não precisa de um super-herói como espinafre, você precisa da palavra de Deus. E a palavra de Deus ensina ao jovem, à criança, que Deus não nos deu um espírito de medo, pelo contrário, um espírito de coragem, de amor, de moderação. Então tem um testemunho muito lindo de uma jovem, de uma adolescente que chegou com o irmãozinho dela, o irmão tem 8, 9 anos, falou assim, olha, eu queria, deu um abraço em mim, na minha esposa, chorando, falou assim, olha, eu quero agradecer pela vida de vocês, que vocês criaram o J5, porque o meu irmão sempre teve medo do escuro, ele não dormia de noite. E quando ele comprou a revista de vocês, ele aprendeu que Deus não deu um espírito de medo para ele, mas de coragem. Uau. Hoje ele não tem medo. Sozinho. Sozinho. Então, assim, isso é muito gratificante a gente ouvir esse testemunho. Cumpre a sua missão, né? É verdade. Então, mas o desenho, ele vem trazendo isso, né, para a criança e para o jovem. Né? Ele tem sempre o vilão, né? Para que o herói tem que combater. Ou seja, existe uma mensagem por trás. Claro. Nada é isento. Eu estou fazendo esse desenho porque eu achei bonito. Sempre tem uma mensagem. Houve um tempo que se falava muito da mensagem subliminar. Hoje não fala tanto disso, mas existe uma mensagem por trás que quer levar algum conceito. Hoje a mensagem subliminar acabou, está falando diretamente. É direto. Direto. O mundo comunica diretamente com as crianças e isso a gente às vezes subestima muito. Às vezes a nossa igreja, a Igreja de Cristo, às vezes tem muito dedinho para falar com os jovens, né, com as crianças. E o mundo está falando direto sobre sexo, sobre homossexualidade. E a gente precisa, às vezes, até acordar e parar de ter muito dedo, mas falar diretamente sobre Você, esses nas suas assuntos. palestras, ministrações, o que você vê? O que a criança, hoje, 8 anos, o adolescente, tem assistido? Tem assistido Harry Potter, tem assistido conteúdos que são para 16, 18 anos. A criança de uma média de 8, 9 anos já dialoga com você como se fosse adulto. Por exemplo, eu estava ministrando numa igreja e falando sobre um determinado desenho e mostrando os valores que estão por trás, né, o que se comunica. E aí eu contei uma história resumidamente e uma criança de 9 anos levantou no meio da igreja e falou assim, você é um mentiroso, porque esse personagem não está falando isso, ele não faz isso. E se eu não tivesse conhecimento de causa, eu ia ser desmoralizado por uma criança de 9 anos. Eu falei assim, não, querido, você não entendeu. Eu estou falando isso, isso e isso, porque o personagem faz isso, isso e isso. Não é verdade que ele faz isso? Ele, não, é verdade, aí você tem razão. Uma criança de 9 anos. Então, pode-se causar uma alteração de comportamento Pode. Baseado no que uma pessoa assiste, vê ou até joga. Exatamente, com certeza. A partir disso aí, a gente tem que confirmar o laudo feito pela Polícia de São Paulo, daquele jovem de 13 anos que assassinou toda a família e depois suicidou. Né? Exatamente. Isso aí... Justamente por uma alteração e uma influência direta da mídia, seja televisão, desenho ou jogos, videogames dos mais violentos. Eu faço uma brincadeira nas ministrações com jovens, que eu falo assim, você que já jogou videogame, estava lá no auge para passar uma fase, quando o papai e a mamãe passam no meio da frente, você que é uma pessoa educada, você fala, ô papai, mamãe, por favor, não passe na frente da televisão que eu estou jogando. Eu pergunto, é assim que você teve essa reação ou você... Aí eles dizem, não, é realmente. Então tem essa exposição que a gente chama de síndrome do pensamento acelerado, né? Que você gera uma ansiedade, essa ansiedade gera você procurar novos estímulos. Então tem essa mudança, não tem como nós falarmos que não existe uma mudança de comportamento, porque existe. Né? Você às vezes assiste um filme, por exemplo, determinada história, você sai impactado pela história, você fica remoendo aquela história 2, 3 dias. Ela fala forte, ela causa emoção. Exatamente. E agora, se nós adultos temos esse impacto dessa comunicação, imagina uma criança, o que faz. É muito forte. É muito forte. E os pais? Os pais acompanham, de fato, o que os filhos veem? Porque eu percebo hoje que a TV se tornou uma babá eletrônica. Com certeza. Né? É. Se for a rede super, é até mais sadio, mas não é o ideal. O pai deixar a criança de frente a uma televisão para ele fazer qualquer outra coisa. É verdade. E os pais hoje, eles têm consciência disso? Porque na nossa época a gente assistia, olha,
Popeye, Pirata do Espaço, Pica-Pau. Ainda que o Pica-Pau hoje eu falo, gente, Pica-Pau é muito mal. Exatamente. A gente eu não percebia isso na época. A gente não percebia, não tinha consciência, né? Assim, eu falar sobre isso seria generalizar. Mas o que a gente percebe é que não há um acompanhamento. Por falta, às vezes os pais hoje estão mais interessados na questão financeira, de procurar melhorar de vida, de dar o melhor para os filhos. E o perigo disso é que está substituindo o afeto por coisas materiais. Talvez até essa ascensão da classe baixa a uma classe média possibilitou a criança hoje tem uma TV no quarto, um computador no seu quarto, ele se fecha ali e ele cria o seu mundo e ali ele tem as influências piores. Por mais que os pais coloquem valores, 1 hora diária, eu acredito, diante de um videogame, de um jogo violento, ele muda totalmente a sua forma de pensar e agir. Né? E às vezes passei entre o extremo de deixar fazer tudo e o extremo de não deixar fazer nada. Então, falta informação. Né? Às vezes a gente tem que tomar muito cuidado para, ao invés de informar, alienar. Tanto de um extremo ao outro. De você proibir. E aí você cria um efeito pior. Exatamente. Hoje em dia não adianta você chegar para uma criança de 8, 9 anos e falar assim, não, não pode. Ou dizer assim, como às vezes acontece, não, isso é coisa do diabo. Ela vai querer saber por quê. Ou ela vai aprender da maneira errada na escola. Ou ela vai querer descobrir aquilo justamente por conta disso. Por conta disso. Então, você tem que ensinar a criança. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho. Né? Então, você tem que ter acesso à informação. Você tem que sentar com o seu filho. Deixa eu ver o que você está assistindo. E não chegar e falar assim, o pai vai ver que você está assistindo. Se tiver coisa errada, eu vou desligar. Para com isso, menino. Por exemplo, eu tenho uma filha de 5 anos. E a minha filha, assim, dá nó em pingo d'água. Não sei se a gente vai ficando mais mole, né? Mas ela mesma já decide. E, pai, isso eu não quero assistir. Mas por quê? Porque não é de... Ela fala que não é de Deus. Não é isso. Tem desenhos que eu não gosto. Fala, filho, isso eu não assisto. Mas por que você não assiste? Porque isso, eu explico. Claro. E aí, hoje, o que toma conta da vida das crianças é um canal fechado, destinado às crianças. As crianças. E aí eu fui pesquisar, falei, de onde vem esse canal? E a emissora a qual esse canal faz parte tem uma filosofia, eles são evolucionistas. Então, todo tipo de desenho que é construído ali dentro tende a uma linha evolucionista. Exatamente. E aí, o que eu vi? Poxa, a minha filha vai lidando com desenho. Daqui a pouco, quando ela estudar isso numa escola, ela vai tirar Deus de lado e falar, não, essa história de que Deus criou os céus e até isso é mito. A verdade é a grande explosão do Big Bang. Então, tem uma construção, tem uma linha editorial, tem uma linha que começa a trabalhar desde a formação de uma criança pequena até ela ficar adulta. E ali eles têm exatamente o que eles querem implantar. E eles não estão errados, né, pastor? Eles fazem aquilo que é deles. Que é deles. Pois é, aí eu entro aqui contigo. Você entrou numa briga de gigantes. Verdade. Mas aí você tem o maior que está do seu lado, que é Deus, né? Amém. Vem os gigantes. Isso mesmo. Mas como é que é? Essa ideia do J5 veio justamente pela sua preocupação com as crianças, dentro de uma visão que Deus te deu. Sim. Mas você já sofreu algum tipo de afronta ou perseguição pela visão que você tem de levar o Evangelho, combatendo algumas coisas que você percebe que não edificam? Claro, o começo do projeto eu fui muito julgado, né? Pela própria igreja. Pela própria igreja. As pessoas batiam o olho e falavam que era do capeta esse projeto aí, por não conhecer. Então eu tive muito trabalho de ir nas igrejas, explicar o que era projeto, mostrar por que esse projeto hoje... Eu sei que na nossa mesma igreja eu recebi algumas ligações, porque você tinha uma página no Atos. Então verdade. A gente sofreu algumas retaliações, assim, né? Mas é porque é a falta de informação mesmo, né? Então, é novo, né? É aquilo novo. que é mente nova, uma mente aberta, para compreender isso não é fácil. Exatamente, mas eu volto naquilo que eu falei anteriormente. A igreja, às vezes, ela se preocupou em alienar e não em informar, para que a gente tenha, não digo a nossa igreja local, mas a igreja em si.